Coloca o boletim aí para gente, então. Porque eu quero mostrar para vocês coisas que são importantes da gente olhar aí quando a gente está falando no Boletim Focus. O Boletim Focus, para quem não lembra, é aquele boletim do Banco Central que sai toda segunda-feira com as expectativas de analistas e economistas aí ouvidos pelo Banco Central. Se vocês olharem aqui nessa coluna dos numerozinhos azuis, a última coluna aqui tem o número de respondentes, né? Então aí 113 pessoas responderam sobre o que eles esperam do IPCA e corrigiram o IPCA para cima aí. 5,82 era o da semana passada, 5,88 é o dessa semana. 4 semanas consecutivas de revisão nesse número. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Aí aqui tem PIB aumentou um pouquinho, 2,80, o dólar também 5,25 para o final do ano e a Selic é 13,75. Mas veja só o ano que vem, gente, porque assim, aqui no ano de 2022, os economistas estão tentando aí aparecer no ranking, né, então tá todo mundo muito preocupado para colocar aí o economista do seu fundo como, olha, nós somos os que mais acertamos no Focus, então a gente tem uma visão super boa macro, isso vai fazer você ganhar dinheiro, e isso ajuda o fundo a conseguir com que você coloque seu dinheiro lá como cotista, tá? Não estou dizendo se é ruim ou se é bom, não é nada disso, estou dizendo que eles dão muita importância para esse finalzinho de ano aqui, para eles estarem bem alinhados com o que acontecerá realmente. Mas 2023, que na semana passada eu falei, olha, ninguém mudou nada sobre o IPCA, que é essa primeira linha aqui, ó, há 4 semanas estava 4,94, há mais de 4 semanas a 4,94 a inflação do ano que vem, e aí já deram uma chuchada para cima aqui, ó, 5,01 no final do ano que vem de inflação. Por que isso é importante, gente? Porque mais inflação, mais juros, e aí não por acaso a Selic, que é a última dessas 4 primeiras linhas aqui, Matheus, passou de 11,25 para 11,50. Tá bom? E isso corrobora aquela nossa curva de juros lá, que está puxando os juros futuros para cima. Então o mercado está com um juro mais alto que esse ainda, 13,75 no final do ano, e o Focus ainda a 11,50, tá? É provável que eles se ajudem, né, se ajustem e cheguem um pouco mais próximo do que será mesmo o juro para o ano que vem, tá? Então aí, Focus, mercado eleva a estimativa de inflação pela 4ª vez seguida, pode. Então o mercado financeiro elevou de 5,82 para 5,88 a estimativa de inflação para este ano. E aí, note, eu falei com vocês sobre 2023 e não esse ano. Esse ano, para quem está no mercado já, está dado. A diferença que isso vai fazer é pouquinha. O Banco Central está olhando lá para 23 e 24. É importante para as pessoas saberem como é que as expectativas estão, porque agora, conforme o ano vai chegando ao final, essas expectativas tendem a chegar muito próximo até ficar juntinho com o IPCA. Então, você tem aí, provavelmente, um IPCA próximo de 6% para o fim do ano. Lembrando que lá naquele relatório trimestral de inflação, o Banco Central entende como taxa de juro neutra, aquela taxa de juro que não nem contrai, nem expande a economia, 4%. Então, 6 mais 4, o juro, para que a gente nem controle, nem empurre a inflação para baixo, nem para cima, é 10%. Tá? Essa é a ideia para vocês lerem esses números. E aí, se você tem isso para o final do ano, tá? E aí você vai ter juros. Quem não assistiu sexta-feira, assista, porque eu posso fazer isso, mas daqui a um tempo, porque senão fica muito extenso aqui, uma explicaçãozinha ali sobre juros e como é que você consegue ganhar um dinheirinho a mais ali com o Tesouro Direto, sem correr muito risco, porque, em última análise, emprestar dinheiro para o governo é o que tem de mais seguro no mercado. Tá bom? Bom, todas essas conversas aqui confluem agora para a gente. Vamos voltar lá para o nosso Bloomberg, nosso terminal Bloomberg aqui, que é o seguinte, ó, cada barrinha dessa aqui é um dia das últimas sessões desde o começo do mês. Quando elas estão branquinhas, o Ibovespa subiu, quando elas estão vermelhinhas, o Ibovespa caiu. Então a gente teve aí 7 sessões negativas contra 6 sessões
no positivo. Nesse período, o Ibovespa acumulou 6,18% de queda. E então, se você está comprado aí em Ibovespa, você perdeu 6,18. Note que essa última semana aqui, essas últimas três sessões, muito em função dessa conversa política, PEC, manifestação aí do Lula sobre responsabilidade fiscal. Então, essas barras aqui maiores foi muito desses três do dia, o que indica para a gente que provavelmente tem uma correção no preço agora, já que o Lula deu uma amenizada no discurso, como a gente falou lá no comecinho, tá? Então, essa semana ainda tem IPCA 15, acho que na quinta-feira, salvo engano, que é a prévia da inflação. Então, a gente vai ter uma noção aí de como os juros vão se mexer. E aí, sempre lembrando, juro mais alto, bolsa mais baixa, tá? Eles têm essa correlação negativa que a gente chama, né? São inversamente proporcionais. Aí. Quando o juro sobe, a bolsa cai por N motivos, alguns deles mais fáceis de compreender, que juro mais alto, acesso ao crédito mais difícil, as pessoas com menos dinheiro para consumir, se elas consomem menos, as empresas recebem menos, lucram menos, então elas valem menos. Beleza? Isso também afeta a expansão de negócios, emprego e etc. Mas para a bolsa aqui, acaba que afeta mais essa bottom line aí, que é o lucro. O lucro líquido fica mais baixo, porque você tem mais despesa financeira, tá bom? Então, esse aí é um panorama da Bolsa até agora esse ano, 6,18, mas lembrando que hoje a Bolsa deve apresentar um pouquinho de recuperação em função dos ganhos que a gente teve. Só para não terminar aqui sem falar de China, já são 10h10, a gente já vai para o Ibovespa nessa semana. A Hong Kong acumula aí 16,31% de alta no mês. 16,31% de alta no mês, muito em função daquela conversa de flexibilização, a China vai reabrir, e aí a economia vai retomar, tem um plano ali de incentivo imobiliário, para o setor imobiliário, né, para a construção civil, etc. e tal. Então, isso tudo trouxe esse Hang Seng aqui, que é um índice lá da Bolsa de Hong Kong, para 16,31% no mês, tá? Mas hoje, basicamente, caiu aí 1,80, mais ou menos, se não me falha a memória, eu falei ali lá no começo, depois a gente até pode ver de novo, vou ver logo, né? Para a gente não ficar nessa dúvida. Hoje caiu 1,87, vocês veem que a minha memória não está tão ruim, 1,87, mas ainda assim com ganhos de 16,31. E aí, quando a China cai, quando a China fica um pouquinho ruim, as commodities respondem quase que automaticamente, tá? O preço aqui do minério de ferro subindo 23,62% no mês, você vê que está junto com aquela alta lá de Hong Kong, né, subindo forte também, mas hoje, já na primeira sessão aí, apresentava uma quedinha. Deixa eu ver se eu pego aqui só essa última sessão. Uma quedinha não, né? Uma queda razoável, na verdade. Aqui, ó. Aqui tá 0,80, mas tinha um 21 de novembro. Calma aí, deixa eu começar aqui do começo certo. Agora sim. Aí, ó. Vocês não conseguem ver aí, mas 3% de queda, mais ou menos, aí no minério de ferro. E isso vai pesar, obviamente, sobre a nossa bolsa, porque a Vale, que corresponde a 15% do Ibovespa, responde muito rapidamente e muito correlacionadamente com o minério de ferro. O Brent também aí no mês caindo 12,16 desde a máxima do mês, no mês todo caindo 6,29, também sob receio aí de uma diminuição, um desaquecimento da economia mundial, e aí vem China e Estados Unidos com juro mais alto, freando a economia. Tá bom? Então é basicamente isso para hoje. O que está vendo aí de contrapeso para a nossa bolsa é justamente as commodities, mas a gente tem do lado positivo uma moderação aí no discurso do presidente eleito Lula.